Fala galera do canal Bionline, professor Marcos André de volta. Nossas aulas geralmente são postadas às segundas e quartas-feiras aqui no canal Bionline. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, fico muito feliz ainda de ver como o canal está crescendo a cada dia, mais pessoas se inscrevendo atrás do Bionline. Eu fico muito feliz mesmo, muito. Quero agradecer a cada um de vocês. Já estamos aí, na casa entre os 10 e 15 mil inscritos. Chegar no 10 foi difícil, mas agora está crescendo com bastante velocidade e isso eu divido essa felicidade com cada um de vocês que está aqui comigo me acompanhando. Então, se você tem dúvida sobre o que é transporte ativo, simporte, antiporte, cotransporte, etc e tal, fica comigo até o final desse vídeo, que é nele que eu vou tirar todas as tuas dúvidas sobre o que é o transporte ativo. Beleza? Então, olha só, galera. Primeiro ponto que é importante. Falar de transporte ativo, a gente traz como exemplo clássico a bomba de sódio e potássio, é o que nós chamamos de transporte ativo primário. Vou te explicar agora, daqui a pouquinho, o que é o transporte ativo primário e o que é o transporte ativo secundário. Então, o que é o transporte ativo? Esse é o primeiro ponto de interrogação. É a movimentação de sódio e potássio contra o gradiente. Claro que eu estou fazendo referência à bomba de sódio e potássio, mas pode ser uma bomba de cálcio, pode ser uma bomba de hidrogênio. Então, essas bombas correspondem à movimentação desses íons, tá, contra um gradiente de concentração. O que é se movimentar? O que é se movimentar contra o gradiente? Se movimentar contra o gradiente é porque a substância vai ser transportada do ambiente onde ela está em menor quantidade para o meio que ela está em maior quantidade. Então, como ele vai contra esse gradiente, ele vai precisar, acima de tudo, de consumo de ATP, consumo de energia. Então, por isso que a hidrólise do ATP, que é o ATP sendo desdobrado em ADP mais fosfato, vai ser fundamental. Então, ele vai desperdiçar, vai depreender energia para o ambiente na forma de calor. Por isso que você pode falar que a bomba de sódio e potássio também é um processo exotérmico, que vai liberar esse calor para o meio ambiente. Então, o consumo de ATP é fundamental para que ocorra a movimentação contra o gradiente de concentração. E todo esse transporte, pessoal, ele é realizado por enzimas localizadas na membrana plasmática. No caso da bomba de sódio e potássio, é a enzima sódio-potássio ATPase. Sódio-potássio ATPase é a enzima que está associada ao transporte de sódio e potássio contra o gradiente. E o objetivo desse transporte é manter a diferença de concentração. Isso aqui é importantíssimo para todos vocês. Vocês precisam ter isso bem claro na cabecinha. A importância da bomba de sódio e potássio é manter a diferença de concentração. Manter o sódio mais concentrado no ambiente extracelular e manter o potássio mais concentrado dentro da célula. Esse é o objetivo da bomba de sódio e potássio. É manter essa diferença de concentração. Eu vou te explicar isso neste exato momento. Galera, aqui eu trouxe para vocês um desenho esquemático de uma célula e mostrei para vocês a diferença entre as concentrações de sódio e potássio. Perceba que o sódio é muito mais concentrado fora do que dentro. Então, qual é a tendência do sódio? Entrar na célula. Por quê? Porque se há diferença de concentração, haverá movimentação passiva para igualar essas concentrações. Então, o sódio vai sair do ambiente onde ele está em maior quantidade e vem para um ambiente que ele está em menor quantidade. Essa movimentação é passiva, ela é feita por difusão. O potássio, por sua vez, ele vai sair, porque ele está mais concentrado dentro do que fora. Então, a tendência é de se movimentar no sentido de equilibrar as concentrações. Ele vai sair para o ambiente extracelular, também de forma passiva, também por difusão. Mas qual é a consequência? Você sabe que o transporte passivo ele tem como objetivo igualar as concentrações. E se isso acontecer, você morre. Vou te dizer por quê. Porque a capacidade que a gente tem de gerar um impulso nervoso é em função da diferença da concentração de sódio e potássio. Essas concentrações não podem ficar equivalentes. Elas precisam estar diferentes. Vem justamente aí o papel da bomba de sódio e potássio. Então, qual é o papel da bomba de sódio e potássio? É pegar o potássio que saiu e jogar para dentro, pegar o sódio que entrou e jogar para fora. É essa a função da bomba de sódio e potássio. Galera, essa proteína, essa enzima, colocar o nome dela bem aqui, que eu disse ainda há pouco, é a sódio-potássio ATPase, tudo bem? O que ela faz?
ela vai pegar 2 íons potássio, jogar para dentro, e ao mesmo tempo jogar para fora 3 íons sódio. Então há um desequilíbrio de cargas. Ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então isso vai justificar a origem de uma diferença de potencial de membrana. E é justamente uma das razões do porquê você sabe que fora é positivo, dentro é negativo. Então a tua célula polarizada, dentre as justificativas dessa diferença de cargas da membrana, por exemplo, do neurônio, deve-se justamente a essa diferença de íons que é bombeado para fora e que é bombeado para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. 3 sódios saem e 2 potássios entram. Não é à toa que quando gera o impulso nervoso, você vai ter essa inversão de polaridade, porque a partir do momento que há o estímulo, o sódio entra com muita velocidade e eu tenho a saída de potássio. Por isso que a gente chama de despolarização e repolarização. Agora, galera, isso aqui é o que nós chamamos de transporte ativo primário. Mas olha que interessante, associado ao sódio nós temos o transporte ativo secundário também, que pode ser o simporte e o antiporte. Por quê? O que é o transporte ativo secundário? Por exemplo, a entrada de uma substância e essa entrada de substância na célula pode determinar a movimentação de outras. Isso acontece, por exemplo, com o sódio. O sódio, quando ele entra, ele determina também a entrada de glicose. Galera, por que simporte? Porque sódio e glicose estão se movimentando no mesmo sentido. Sódio e glicose estão se movimentando no mesmo sentido. Então o sódio entra passivamente e essa entrada passiva de sódio facilita a captura de glicose pela célula. Agora, galera, a gente pode ter o antiporte. O que é o antiporte? A entrada de sódio na célula determina a saída de cálcio da célula de forma ativa. Entrou sódio, sai cálcio. Entrou sódio, sai cálcio. Entrou sódio, sai cálcio. Então, como eles estão em movimentos antagônicos, chamamos de antiporte. No caso do sódio e da glicose, como eles estão no mesmo plano de movimento, no mesmo sentido, nós chamamos de simporte. Agora, não esqueçam, se de repente você toma alguma droga que inibe a atividade mitocondrial, inibe a produção de ATP, porque a ATPase precisa do ATP, consequentemente a bomba de sódio e potássio deixa de existir, os íons ficarão iguais e infelizmente a gente vai morrer por conta disso. Tudo bem? Ficou claro aí o que é a bomba de sódio e potássio, o que é o transporte ativo primário e transporte ativo secundário? Se você gostou e se fizer sentido para você, se inscreva aqui no meu canal e aguarde a próxima aula aqui do Bioonline. Se você gosta de estar se preparando, se você está se preparando para o vestibular, se inscreva na minha plataforma www.bioonline.com.br. Te aguardo no próximo vídeo aqui do Marcos André Bioonline.